Queridos, nós vamos orar e já assim agradecendo pela vida de Jamê, de Irani, que estão aqui conosco. Jamê, venha cá. Que bênção. Jamê, no ano passado, não pôde estar aqui em Salvador. Em 2019, esteve aqui, mas a gente esteve com ele em outros lugares, né? Aqui no Garcia, então, alguns irmãos não puderam, né, ter a alegria de estar com você, com Irani. E a gente está matando um pouquinho da saudade. Ele vai dizer que ele está um pouquinho mais longe, mas na verdade continua a mesma distância, né? Sempre perto do coração da gente. Então vamos agradecer as ofertas e agradecer a vida de Jamê, a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de teu filho a grande oferta e isso mudou toda a nossa vida. A gente realmente não pode viver sem Jesus. Nós estamos cantando, Senhor, realmente o que nós cremos, estamos expressando diante do Senhor a nossa total dependência do Senhor. Que privilégio podermos também ofertar, entregar dízimos, ofertas, como um sinal de que tudo que temos, tudo que somos, é para o Senhor, é para o louvor, é para a glória do Teu nome. E, Senhor, obrigado pela vida de Jamê, maneira como o Senhor tem sustentado a ele, Irani e Jamezinho, suas filhas, Senhor, o cuidado do Senhor com ele, no ir, no vir, e nesse tempo, Senhor, ele estando aqui com a gente, o Senhor já nos tem abençoado e vai nos abençoar, cremos também nessa manhã, e seja um tempo de bênção também sobre a vida dele, que o Espírito do Senhor esteja ministrando através dele, como outro dia ele estava nos lembrando bem. O Espírito precisa atuar em quem fala, em quem ouve, para que a Tua palavra tenha realmente o lugar, Senhor. Move entre nós nesse tempo, Senhor. Aproveitamos esse instante para, como igreja, orar, Senhor, pelos enfermos, para que sejam curados, sejam sarados, Senhor. Colocamos, Senhor, o papai e a mamãe de Antônio, Senhor, ladeados ali no hospital, um num quarto, outro no outro. Visita com Teu poder, Tua benignidade curativa, Senhor, no nome de Jesus. Traz consolo, Senhor, nessa manhã, aos corações enlutados, pessoas que estão aflitas, Senhor, com a enfermidade na casa. A shalom, a paz do Senhor sobre essas casas, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos irmãos. Me permita. Realmente, a gente estava com muita saudade. Porque esse negócio de ficar dando murrinho, cotovelo, esse negócio é ruim, né? Mas, graças a Deus, a gente está aí, né? Como disse Elson, a gente está morando um pouco mais longe, a exatos 2.054 quilômetros daqui, lá no oeste do Paraná. Deus falou conosco há muitos anos para mudar. E o presbitério trabalhando com a gente, até que nós encontramos o momento certo de Deus e estamos agora lá. Congregação nova, que a gente ajudou começar, e ali tem uns presbíteros novos, uma congregação, Elcio, que deve ter média de idade 40 anos por aí. Nós lá somos os ansiosos da congregação mesmo. É um povo novo, uma juventude assim muito cheia de Deus. Então a gente está lá recebendo muita graça do Senhor através deles. Irani, você quer dar uma palavra de saudação? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês
Já fazia um bom tempo que eu não vinha para cá, né? Então, estava com saudade dos irmãos, então sou grata a Deus por isso. E eu estava ali sentada pensando como nós somos privilegiados, como nós somos abençoados. Temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, diante disso, qualquer coisa, boa ou ruim, fica muito pequena. Então, toda essa situação, né, que estamos enfrentando, uma situação mundial, mas nós temos Jesus. E nada, absolutamente nada, pode tirar isso de nós. Nada. Nós somos dele, ele é nosso, e nada nesse mundo pode mudar isso. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês representam para o Senhor, pelo que vocês representam para essa cidade. Que Deus possa usar cada um de vocês com graça e poder para transmitir essa bênção que temos aos que não têm. Que Deus levante vocês, né, com poder, com autoridade, com os dons do Espírito Santo, para fazer diferença aqui nessa cidade. Começando lá na rua da sua casa, no seu bairro, Deus vai usar e vai glorificar o nome dele através da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Então, eu quero saudar os irmãos, né, com a paz de Jesus, aos que estão aqui, aos que nos veem e ouvem em casa. E, Felipe, eu fiquei muito impactado com aquilo que eu vi desse vídeo, muito impactado. E fiquei impactado também com o que você falou, que nós estamos na Disneylândia. E eu nunca tinha ouvido isso, e tão verdadeiro. Tão verdadeiro. A igreja hoje, ela vive uma síndrome que eu não falaria de pandemia. É uma síndrome de uma igreja, eu digo de maneira geral, amados, eu não me refiro a nenhuma em particular, uma igreja que está se descobrindo. E nessa autodescoberta, a igreja está vendo muitos defeitos, muitas fraquezas, muitas doenças. Não me refiro a doenças físicas. Quando a gente está aqui brigando com decretos do governo para ver se 30%, se 40%, lá em Cascavel já é mais de 50% que pode reunir. Mas a gente fica brigando por isso quando aqueles irmãos ali em Bangladesh não pode reunir de jeito nenhum. Que Deus do céu, que Deus nos perdoe a nossa displicência, a nossa frouxidão espiritual. Que Deus nos perdoe assim pelo nosso desleixo, pelas coisas de Deus. E estou falando nossos, amados, não é um nossos assim, educado, não, nossos, meus também. Eu estive com um grupo do Uzbequistão e também uma igreja que não pode reunir. Estive com um grupo em Cuba, de um povo que não pode reunir. E o pessoal do Uzbequistão, aqueles jovens contando, Elson, que apanhavam da polícia e apanhavam até desmaiar por causa de Jesus. E a gente aqui fica comentando de tráfico, de questionamento, achando ruim. Eu creio, amados, que se a gente aproveitar bem esse tempo de pandemia, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Porque a gente não pode ficar olhando para a pandemia. A gente tem que olhar para o Senhor, Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja? Porque eu não quero ser um crente como eu tenho sido até agora.
Eu quero ser um discípulo conforme Jesus Cristo quer. Eu creio que é isso que está no seu coração. Amém? Meus amados, eu vou tentar fazer um resumo de coisas que Deus tem falado comigo nesses anos. E eu comecei falando ontem, ali em Brotas, e foi gravado. Eu pediria que você conseguisse o que foi falado ontem, conseguisse conseguisse a fita, ver onde, que tempo eu estou, né? Quase que eu falava para pegar o flanelógrafo, né? Para você pegar o vídeo, a palavra que foi falada ontem, com aquilo que eu vou falar nesta reunião e com o que eu vou falar na próxima reunião. Porque esses assuntos Deus tem me dado para esse momento da igreja. É muito importante que você pegue tudo isso e medite depois em casa. A palavra que a gente entrega é mais ou menos como comer peixe. Você tem que tirar o que não pode ser engolido. A gente não come um peixe sem tirar espinhos, né? Então toda palavra que você escuta que venha de homens tem seus espinhos no meio. Não coma os espinhos, tá bom? Mas fica com aquilo que é o essencial de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. E eu quero tomar o versículo 26 com vocês. Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Obrigado, minha irmã. Você pode abrir um para mim? A palavra-chave aqui que eu quero que vocês prestem atenção, você pode projetar de novo. Se vivermos deliberadamente. O que significa a palavra deliberadamente? Pode perguntar do lado aí, pode discutir do lado. Deliberadamente. Intencionalmente, de livre e espontânea vontade, por decisão própria. Então ele está dizendo que se nós tomarmos uma decisão de andar em pecado, se nós assim de livre e espontânea vontade decidirmos andar em pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. E eu não creio, amados, que nenhum de nós aqui, ou daqueles que nos ouvem, tomou uma decisão firme, assim, eu vou andar em pecado. Eu passei uma experiência, há muitos anos atrás, experiência da qual eu gostaria de não me lembrar mais, mas aquilo vem, me assalta muitas vezes. Foi quando uma pessoa chegou para mim, na minha casa, para me dizer que não queria mais andar na igreja e não queria mais andar com Jesus. E era uma pessoa com a qual a gente vinha trabalhando e lutando e chorando. E eu desesperado naquela hora, porque eu vi aquilo, eu falei: olha, você não tem que falar comigo, e você tem que falar com Jesus. E ele diz assim: Jesus, eu não quero mais andar contigo. Eu me arrependo até hoje de ter dito para ele falar com Jesus, porque a vida dele depois foi um caos, nunca mais voltou. Isso se chama andar deliberadamente no erro. Agora, eu queria encaixar esse texto no seu contexto. Hebreus capítulo 10 é um texto muito pesado, ao lado de ser um texto glorioso. E ele vem falando, capítulo 10, ele vem falando do sacrifício. Ele vai falando que a lei,
ela tem aspecto dos bens futuros. É isso que está no começo de Hebreus 10. E de que ele fala? Ele fala das ofertas, ele fala dos touros, do sangue de touros, sangue de bode, sangue de ovelhas. Ele vai falando isso. E vai preparando a gente para o que ele vai falar no versículo 16, da nova aliança. E o que é a nova aliança? A nova aliança é o Senhor escrevendo no nosso coração a sua lei. Velha aliança não diz respeito aos livros do Velho Testamento. Velha aliança diz respeito à lei escrita em tábua de pedra. Isso é velha aliança. Nova aliança não diz respeito a um conjunto de livros que parte de Mateus. Nova aliança diz respeito a um movimento da lei que sai da pedra e entra no coração. Aí eu pergunto a você, onde é que você está? Porque nós podemos viver neste tempo, chamado tempo depois de Cristo, mas com o coração no Antigo Testamento. Será que eu estou me fazendo compreender? Não. Então, velha aliança não é assim de Gênesis a Malaquias. Não é isso. Não é isso. Porque a Escritura, ela é uma só. Quando Paulo fala para Timóteo que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para corrigir, para redarguir, para ensinar o homem de Deus, discipliná-lo, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, de qual Escritura Paulo fala? Do que a gente chama de Velho Testamento. Mas a aliança, nova ou velha, não diz respeito a livros, diz respeito onde ela está escrita. É isso que Jeremias nos fala, que essa é a nova aliança, que eu porei a minha lei no coração de vocês. Amém? Você já está na nova aliança? A lei já está escrita aqui dentro? Como é que eu sei se a lei está escrita aqui dentro ou não? É quando, por exemplo, eu não quero pecar, não é por medo do inferno, é que eu não quero pecar porque amo a lei do Senhor. Não é porque eu tenho medo do fogo, tem nada a ver, eu não tenho mais nada com o inferno. O meu negócio hoje é olhar para o Senhor e vê-lo alegre. Esse é o meu negócio hoje. Então, o escritor aos Hebreus, ele vem nos preparando para falar disso. Escreverei as minhas leis no entendimento. Hoje, a gente não entende mais as coisas segundo a carne. Nós entendemos as coisas agora do ponto de vista de Deus. Por exemplo, como é que Deus vê esse tempo de pandemia? Ou você está no WhatsApp querendo entender? Por favor, amados, se o escritor dissesse assim, hoje, ele não falaria para os montes olharei, ele diria para as redes olharei, de onde me virá o socorro? Porque as redes hoje são os montes, e de lá as pessoas buscam lição, buscam entendimento, buscam aprender alguma coisa, mas amados, eu vou parafrasear, lança fora as redes. Elas não servem de instrução para nós. Eu tenho conhecido pessoas que estão meio loucas por causa de WhatsApp, por causa de e-mail. Deus do céu, que loucura! Não serve para nós. O que serve para nós é aquilo que Deus põe no nosso entendimento. E Ele não faz isso de uma vez só. Ele está mudando a nossa mente, até pensarmos como Ele pensa. Amém? Vai chegar um dia que todos os nossos pensamentos, todos, vão ser exatamente o que Cristo pensa. Você crê nisso? Não. Os meus pensamentos, não é que Deus vai me anular, mas é que eu vou pegar os meus pensamentos e levá-los cativos aos pés de Cristo. Todos eles. E Deus nos dá armas poderosas para que isso aconteça. Para a gente anular sofisma,
derrubar a fortaleza e trazer cativo aos pés de Cristo todo pensamento que altivo se levanta contra o conhecimento do Senhor. Nós estamos nesse caminho, amados. Nós estamos nesse caminho. Que texto glorioso. Realmente eu gostaria de ler com vocês assim Hebreus 10, e versículo por versículo. Aliás, eu gostaria de começar no 9. Mas nós não temos tempo hoje. Graças a Deus a gente tem a eternidade que vai dar para estudar tudo, né? Não vai precisar voltar para casa, essas coisas aí, né? No 18, ele fala que onde não há remissão, não há remissão deste, não há mais oblação, não há mais oferta pelo pecado. Porque Cristo, de uma vez por todas, foi feita oferta por nós. Então não precisamos mais de sangue de touros, sangue de bodes. Nós podemos agora entrar no Santo dos Santos com toda ousadia. E é exatamente isso que ele diz no versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele começa a nos dar instrução. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, estou no 22, e em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quando você foi batizado, isso aconteceu com você, isso aconteceu conosco. Versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que ele está aqui nos convidando a fazer? A experimentar e a provar toda a graça que veio da cruz. É isso que ele está nos chamando a fazer. A beber tudo aquilo que foi derramado naquele cálice terrível que Jesus Cristo bebeu. Ele está dizendo, aproveita tudo isso. Irani gosta muito de um versículo que diz que nós não devemos tornar vã a graça de Deus. É muita graça derramada naquela cruz. Graça para a gente viver a eternidade. Amém? E é dentro desse contexto, um contexto assim de uma palavra transcendental, uma palavra com esse volume de graça, com esse peso tremendo, que ele nos faz um convite. Consideremos-nos uns aos outros. Parece que baixa o nível, né? Não. Ele nos convida a elevar o nível da nossa relação à experiência da salvação. Se a experiência da salvação é alguma coisa tão fantástica, o nosso estilo de vida deve ser coerente com isso. É isso que Paulo diz, que nós devemos viver a vida com dignidade, e uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Ou seja, amados, a palavra de Deus, e muitas vezes Paulo nos exorta a isso, é que a nossa vida seja coerente com aquilo que cremos. A grande luta é aquele crente esquizofrênico, que crê numa coisa e vive outra. Essa pessoa nunca é feliz, nunca é plena, porque ele sabe como deve ser, mas não vive. E aí chega o 26, pecado deliberado. Pecado deliberado. Talvez você diga assim, sim, Jame, mas eu gostaria de ter uma vida santa, mas não consigo. Não é você que consegue. Desiste. Quem consegue é Jesus Cristo. Você só tem que se aquietar e ver o livramento de Deus. Você só tem que deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. É isso que você tem que fazer. Mas é nesse contexto, eu repito, que ele diz, consideremos-nos uns aos outros. O que é considerar uns aos outros? Como é que a gente mostra consideração? Gente, é uma pergunta. Cuidando, honrando, correto? Como é que eu posso considerar o irmão? Honrando esse irmão. Isso, irmão, como é que você está? Posso ajudar em alguma coisa? Tratar com consideração, com respeito, com honra.
Mas o escritor aqui, amados, ele diz que o considerar diz respeito a um ato, uma obra, alguma coisa que a gente faz. Versículo 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para quê? Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nesse texto fala isso. Então o que quer dizer? Que se eu considerar um irmão, se eu achar que o irmão é digno de honra, o que é que eu vou fazer? Eu vou estimular esse irmão ao amor, às boas obras e a congregar. São 3 coisas: amor, boas obras e congregar. Será que a gente tem feito isso? O que seria estimular ao amor? Na cultura moderna, na cultura que nós vivemos, o amor ele é muito misturado com sentimentos. Mas, como diria Jesus, não foi assim desde o princípio. No princípio não era assim. No princípio, o que era o amor? João 3,16. O que é que diz ali? Porque Deus amou de tal maneira que fez o quê? Que deu. O amor, ele é sempre servir, entrega, cuidar. Você não pode, assim, em sã consciência, falar eu amo o irmão e não fazer nada por ele. Isso não existe. Isso não existe. Nós não podemos nos enganar. Eu amo muito a igreja, mas eu não gosto de ficar perto dela. Eu não procuro os irmãos. Eu não procuro saber como eles estão. Tempos atrás, Elizabeth, eu fiquei bem chateado com a pessoa. Eu tinha ouvido ela falar diversas vezes: eu estava com tanta saudade de você. Eu falei: irmão, saudade tem perna. Vai me visitar então. Não pode visitar? Pega o telefone, amado, e diz: como é que você está? Esse negócio de um amor assim escondido, isso não existe. O amor exige prática. O amor sem prática não é amor. Mas eu concordo com o texto aqui, tem que concordar, né? Que é uma matéria de estímulo. Porque tem pessoas das quais não é muito fácil a gente gostar. Não precisa olhar do lado. Tem gente que é difícil a gente gostar, né? A pessoa tem um jeito, tem outro, assim, não me bate. Não existe nenhum versículo na Escritura que diz: gostai-vos uns dos outros. Não tem. Porque gostar, a gente gosta de quiabo, não gosta, feijão, não gosta. Pessoas, a gente gosta, não gosta. Não existe nada a ver com gostar. Tem a ver com amar. E amar significa eu me dedicar à pessoa, eu servir a pessoa, eu cuidar da pessoa, gostando ou não. Isso é 2º, 3º, 4º plano. E na medida que você ama, às vezes você passa a gostar. Não seja movido pelo gostar ou não gostar. Seja movida pelo amor. É por isso que nós precisamos estimular uns aos outros, porque não é fácil. Você vai encontrar com pessoas e você sabe que a pessoa não vai com a cara da outra. O que é que você faz? Irmão, você precisa amar. Mas não consigo, vamos junto então. Estimular no sentido de animar a pessoa, de empurrar a pessoa para a direção correta. Isso é estimular. Vai em frente, vamos lá, estou com você. O irmão pecou contra outro, ele não quer se reconciliar, ajuda a reconciliar. Afinal de contas, esse é o nosso mais importante ministério, é o ministério da reconciliação, é o mais importante ministério da igreja. Não é apostólico, não é profético, não é pastoral. O ministério mais importante da igreja é o ministério da reconciliação. E todos esses ministérios trabalham no ministério da reconciliação.
O ministério que trabalha para separar pessoas, esse não é de Deus. Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Foi a sua grande obra. E nós podemos trabalhar de forma diferente dessa? Em hipótese nenhuma. Às vezes a gente fica perguntando assim, o que é o anticristo? É o Papa? É Bill Gates? O que é o anticristo? O anticristo, amados, é aquele trabalho que divide irmãos, isso é anticristo. Porque o trabalho de Cristo foi juntar, foi ligar, foi reconciliar. Todo o movimento que nós fazemos de separar é trabalho do anticristo. E infelizmente tem muito crente nessa área, fofocando, falando mal, estimulando o irmão a se separar. Não, com ele você não pode andar não. Amados, o único texto da Escritura que fala com pessoas com as quais não devemos andar, são aquelas pessoas que, se dizendo irmãos, são devassos. Com esses nem sequer comais. Que Deus nos ajude a nos estimular. Se eu pudesse definir o que é amor, pensando em Jesus Cristo, eu diria que amor é a capacidade de entrega total em favor de outro com prejuízo próprio. É assim a minha definição de amor. É a capacidade de se entregar de forma total em favor de outro com prejuízo próprio. O problema da gente é que a gente quer ganhar todas. A gente se relaciona querendo saber o que é que eu vou ganhar. Querido, se você entrar nesse caminho do amor, você não vai ganhar nada. Você só vai perder. Qual foi o lucro que Jesus teve vindo aqui na terra? Conta para mim. Ele me ganhou. Grande coisa. Ele só teve prejuízo. Ele teve uma experiência, mas que nenhum de nós pode ter, nem quer ter, que é a separação de Deus. Lá no Getsemane, ele chora ao Pai. Ele clama ao Pai. E diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice, amados? O cálice da separação de Deus. Porque essa é a dor mais profunda que alguém pode experimentar, é estar separado de Deus. E o filho se fez pecado, e o pai o abandonou. O pai não podia ter comunhão com aquele que tinha sido feito pecado. Prejuízo total. Sem contar de ficar 33 anos separado do pai. Sem contar os 33 anos e ficou sem adoração dos anjos. Naquele ambiente santo e puro. E veio morar aqui com a gente. Um carpinteiro andando na poeira. Só prejuízo. Mas existe outra demonstração de amor como essa? E a gente quer amar para receber algo em troca. Não, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Você está preocupado com a sua felicidade ou a felicidade da pessoa que se ama? Então vocês percebem como o amor hoje virou alguma coisa caricata, alguma coisa que não tem nada a ver com a realidade? Em 2 Coríntios 12, 15, tem uma expressão que para mim é o meu alvo de vida. 2 Coríntios 12, 15. O que é que diz lá? De boa vontade. De boa vontade fala o quê? Deliberadamente. Você gosta de ser gasto ou não? Já teve caso da pessoa usar você? Sim ou não? Teve algum momento que você se sentiu usado? Eu já. E é ruim. É ruim. Ser usado depois que você é dispensado, ser descartado, jogado no lixo. Já passei por isso. E é péssimo. Você fica mal. Mas o que é que Paulo fala aí? Deliberadamente. De boa vontade. Me gastarei e me deixarei gastar. Ainda que, amando mais, seja menos amado. O que você acha?
Esse versículo é o meu versículo de cabeceira, que eu já não ponho na cabeceira da cama, eu ponho aqui, ó. Porque eu quero isso para mim. Eu quero chegar nesse ponto de me gastar e me deixar gastar, ainda que amando mais seja menos amado. Agora, às vezes a gente fala assim, mas eu amo tanto e esse povo é ingrato. Gratidão é pagamento. Gratidão é você faz uma coisa e você quer um pagamento. Ah, fulano é grato, aí você se sente pago. Amor não necessita de pagamento. Meus filhos são muito ingratos. Quando eu escuto um pai ou uma mãe falar isso, eu tenho vontade de fazer algumas perguntas. Uma delas é o seguinte: seu filho pediu para nascer? Quando seu filho nasceu, foi iniciativa dele ou sua? Segunda coisa, não é obrigação dos pais cuidar dos filhos e dar tudo que eles precisam? E por que a gratidão? Gratidão, amados, é a necessidade de pagamento que nós sentimos. Mas quando a gente faz o que deve, tem pagamento quando você faz o que deve? Mas nós vivemos num mundo onde quando a pessoa cumpre o dever, ela recebe uma medalha. Medalha de honra ao mérito por cumprimento do dever. Meu Deus do céu, se cumpriu o dever, não tem honra nisso. Porque fez somente o que devia. Jesus falando disso, ele falou que quando nós fizermos tudo o que devíamos fazer, devemos nos considerar servos inúteis. Então, onde a gratidão? Amando mais, sendo menos amado. Foi assim com Jesus, que até pelos seus discípulos foi rejeitado. E ele nos exorta a que tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele nos exorta a isso. Tem uma outra expressão em 1 Samuel capítulo 23, verso 17, que eu gosto muito. Eu estou perdido no horário. Hã? Tá bom. Relógio não é convertido mesmo. Eu ainda vou pegar um relógio convertido. 1 Samuel 23, 17. Amados, essa história é fantástica. A gente fala muito de Davi e pouco de Jonatas. Mas na relação Davi e Jonatas, quem mais perdeu? Foi Jonatas. Foi Jonatas. Ele tinha o trono, era dele, o direito de paternidade ou de filiação. Ele tinha direito a isso. Mas a palavra diz que a alma dele se apegou a de Davi. E ele amava a Davi. Ao ponto dele falar aqui o que ele falou. 2 Samuel 23, 17. Ele diz: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. Quem é que está falando aqui, amados? O herdeiro do trono. O herdeiro do trono. Eu estou lendo 1 Samuel 23, 17. Tu reinarás sobre Israel. E o que é que diz aí? E eu serei o segundo. Quem é que gosta de ficar em segundo lugar? Principalmente brasileiro, né? O time que ganhou o segundo lugar não vale nada. Não vale nada, queria mesmo o primeiro. Mas chegou em segundo. Não, mas é segundo. Segundo é perda, né? E ele disse assim: eu serei o segundo contigo no trono, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Em outro momento ele diz: quando Deus desarraigar da terra todos os teus inimigos, lembra de mim. E foi esse amor que fez com que Davi chamasse um descendente dele, Mefibosete, um homem aleijado, e trouxesse esse homem para sentar consigo na sua mesa e comer do seu pão. Um amor que ultrapassa a morte, o amor que vai além da morte.
que você seja um segundo, um terceiro, um último em favor dos outros. Será que a gente pode estimular uma outra esse tipo de amor? Será que a gente pode considerar em honra o irmão de tal maneira que a gente é capaz de estimular o irmão a viver esse tipo de amor? Amém, amados? Eu vou... Bem... Uma palavra aos pais. Não vamos esperar os nossos filhos, né, serem adultos, enfrentar o mundo, para depois ouvir alguma coisa como essa, ou aprender alguma coisa com essa. Vamos ensinar os nossos filhos lá em casa, desde pequenininho, a estimular o amor, um servir o outro, um considerar o outro maior. Se nós fizermos isso com os nossos filhos lá em casa, e, claro, tudo isso com oração, tudo isso com a leitura da palavra, para que eles tenham forças para viver naquilo que vocês vão ensinar. Mas vamos ensinar os nossos filhos, né? Não vamos esperar chegar na fase adulta, sofrer, apanhar aí no mundo, mesmo dentro de casa, né? Criar um ambiente desagradável dentro de casa, preferir estar lá fora do que dentro de casa, porque não vem em casa esse amor. Né, que nós, como maridos e mulheres, nós como pais, como família, né, vivamos isso. Se cada família viver isso, a igreja vai ser uma igreja maravilhosa. Eu quero só tomar o segundo ponto e caminhar um pouco com vocês. Estimular é o amor. Qual a segunda coisa? As boas obras. Hoje nós ouvimos aqui falar de fazer obras, ajudar irmãos, cesta básica, e nós precisamos estimular as boas obras. Agora nós temos um problema, pelo menos a igreja no Brasil, que quando a gente fala em boas obras, a gente lembra dos espíritas. E a gente é muito consciente que as obras não nos salvam, então a gente não liga para isso então. Não, obra não salva, estou salvo pela fé, então está garantido. Meu irmão, deixa eu abalar um pouco sua fé. Está garantido? Não. É só você ler Mateus 25. Nós vamos ver Mateus 25 daqui a pouco. Estimular as boas obras. Irmão, faça boas obras. É isso que ele está dizendo aqui. A palavra fala de um homem que era piedoso. Cornélio era um homem piedoso. Fala de Dorcas, que era uma pessoa piedosa. Fala de Barnabé, que era um homem piedoso. O que significa piedade? É você ficar assim, naquela postura de santo, a mãozinha assim. O que é piedade? Amor com ação. Piedade é a santidade posta em ação em favor dos outros. Piedade é quando você pega o que você tem e santamente serve as pessoas. Uma santidade que termina em mim mesmo não é piedade. Os lugares que falam de piedade na Escritura sempre tem junto uma boa obra. Quando Jesus fala que brilhe a nossa luz diante dos homens, o que ele diz logo depois? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. É isso que Jesus chama de brilhar a luz. Muitos anos atrás a gente cantou muito aquela música, né? Brilha Jesus, lembra não? Deixa brilhar, era outra, não sei se é a mesma. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Quer dizer, a gente já sabe disso há muitos anos. Não fazer isso é pecar deliberadamente. Não, eu não sou salvo por obras. Claro, a palavra fala
que eu sou salvo pela fé na graça de Deus. Mas Paulo diz, amados, que nós somos salvos pela graça de Deus para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus não nos salvou para levar-nos ao céu. Deus nos salvou para andarmos na vontade dEle, porque no inferno não podíamos fazer a vontade de Deus, amarrados não podíamos fazer a vontade de Deus, então a salvação nos libertou, para que pudéssemos realizar a vontade de Deus. Boas obras não salvam, mas boas obras podem nos tirar, a falta de boas obras podem nos tirar do reino de Deus. Onde é que está escrito isso? Mateus capítulo 25. Vinde a mim, benditos do meu Pai, porque me vistes nu, me vistes com fome, me vistes sedento, me vistes preso e foste visitar-me. Aí eu disse, eu falei assim, peraí, Jesus, a gente nunca viu Jesus nu, com fome, com sede, a gente nunca viu Jesus preso. O que é que Jesus fala? Todas as vezes que vocês fizeram uma dessas coisas aos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Aí ele se volta para o outro lado e diz, apartai-vos de mim. Por quê? Porque vocês me viram nu, não me cobriram, me viram com fome, não me alimentaram, me viram com sede, não me dessedentaram, me viste preso, não me visitaram. Você percebe que boas obras não salvam, mas a falta de boas obras pode nos levar para o inferno. Porque a gente não cumpre a vontade de Deus, pois Ele nos salvou para que andássemos nas obras dEle. Eu não peço para você crer em tudo que eu estou falando agora, mas eu peço que você no mínimo ore sobre o que eu estou falando. E se o que eu estou falando é espinha, joga fora. Mas toma cuidado que você pode estar jogando textos fora. Estimular as boas obras. Tem irmão com fome na congregação? Vamos mandar procurar o prefeito. Não, mas perto da minha casa tem uma família que está precisando de roupa. Eu já vou telefonar para o Serviço Social do Estado. Aí eu pergunto, não tem um discípulo que mora perto dessa pessoa lá para ajudar? Ou o prefeito é discípulo? Ou o governo é igreja? Ou a prefeitura é povo de Deus? De novo, a gente joga a responsabilidade sobre os outros. Foi assim desde o começo, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a cobra que o Senhor criou e a cobra não tinha em quem pôr a culpa. Nós não podemos responsabilizar os outros. A responsabilidade das boas obras é minha. Lá em Atos capítulo 11, que é o alicerce do capítulo 13, mostrando a igreja de Antioquia, nós encontramos um homem chamado Barnabé. Versículo 23, versículo 24, não me lembro ao certo agora, mas diz assim, porque Barnabé era homem bom e cheio do Espírito, muita gente se uniu ao Senhor. Duas qualidades, bondade e ser cheio do Espírito Santo. O que prende as pessoas na igreja, desculpa, viu, Felipe? Não são as músicas bonitas. Desculpa, tá? Eu amo música. É capaz de você chegar lá em casa qualquer hora e ter música. Eu tenho no meu telefone umas 10.000 músicas. Eu amo. Mas música tem em todo lugar. Mas gente boa, cheia do Espírito Santo, você só encontra na igreja. Só. E quem não quer ficar perto de uma pessoa boa? O que vai prender as pessoas na igreja é o nosso caráter bondoso. E a gente ser cheio do Espírito Santo. Isso vai atrair as pessoas. Muita gente vai se unir ao Senhor. Não é pelos milagres, me perdoa. Os milagres despertam a pessoa, mas a bondade do crente prende a pessoa. Você é uma pessoa boa? Não responde não. Pergunta para o vizinho seu.
Porque você pode achar que você é maravilhoso. E você não fala muito de você porque você é modesto. E também humilde, né? Mas deixe seus vizinhos falar se você é bom ou não. Seja bondoso, como nosso Pai é bondoso. E isso nós temos que estimular uns aos outros. É o amor e as boas obras. Quando Dorcas morre, o que as mulheres fazem? Pedro, essa mulher não pode morrer. Lembra disso, não? Essa mulher não pode morrer, Pedro. Por quê? Essa mulher serve os outros aqui, uma mulher que costura, uma mulher que faz roupa e cobre todo mundo. Essa mulher não pode morrer. Infelizmente tem gente que quando morre, fala graças a Deus. Foi embora gozar com os anjos, né? Mas tem gente que fala assim, meu Deus, ela não pode não. Não pode, Senhor. Vai fazer falta. Que as pessoas pensem de você e de mim isso. Que os nossos vizinhos pensem de nós isso. Amém, amados? Eu vou parar aqui e a gente continua no próximo tempo. Vamos orar. Que Deus nos faça cheios do seu amor e das boas obras. Amém? Você pode curvar sua cabeça e orar? Ora por você, fala, Deus me ajuda a estimular meus irmãos. Ó Deus, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Pai. Que Teu Espírito nos guie nesse caminho, Senhor. Que Teu Espírito nos ajude a andar nesta trilha, Senhor. Não nos deixe, Pai, dispersar. Não nos deixe distrair, Senhor Deus, com nada desta vida. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor escreveu as Tuas leis no nosso coração e no nosso entendimento. E agora, Pai, queremos andar segundo as Tuas leis. Queremos andar segundo aquilo que o Senhor pôs no nosso entendimento. Queremos ser como o Senhor. Queremos amar como o Senhor. Queremos servir como o Senhor. Levanta, Pai, nesses dias, uma igreja zelosa e de boas obras, que glorifiquem o Teu nome aqui na terra. Uma igreja ativa, uma igreja, Senhor Deus, que busca o desamparado, uma igreja que vai atrás do pobre, uma igreja que vai atrás do necessitado.